cheguei no Brasil em maio de 1953. Eu vim naquele navio argentino ainda. Foi a última viagem do navio Corrientes, que já não existe mais. Foi a última viagem que ele fez. Naquele tempo, vocês sabem como é que é. A gente não vinha de primeira nem de segunda classe, a gente vinha no porão mesmo, né? E foi assim a minha vida, mas o importante foi ter chegado à terra que eu queria, que era o Brasil, e tinha um motivo muito especial eu querer vir para o Brasil, porque a minha namorada já estava aqui, que é minha esposa hoje. Ela veio um ano com uma família para cá, um ano antes de mim. Então eu vim atrás, vamos dizer, como se diz, daquele amor da juventude, né? Então essa foi a minha vinda para o Brasil. Olha, quando eu cheguei a São Paulo não tem nada a ver com hoje. Nada. A Avenida São João era a Avenida São João, onde se brincava carnaval, tudo livre, tudo à vontade. O cinema Maravá, Ipiranga, Marrocos, tudo. O metro, você ia com a tua esposa de casa, pegava o bonde, ia ao cinema, voltava sem qualquer risco, sem qualquer perigo. Eu sempre falo para a minha esposa, a gente se lembra muito do tempo em que dormíamos com a janela aberta. Me lembro daquele São Paulo antigo, amoroso, gostoso de viver, de vocês se cumprimentar, de ajuda mútua, de um se ajudar ao outro. Hoje você não pode confiar em ninguém praticamente. Hoje você sabe como é que a coisa está. É que em 1970, mais ou menos, eu me naturalizei brasileiro. Eu sou brasileiro naturalizado. Sou português de nascimento, mas brasileiro de livre vontade, de livre espontânea vontade. Ninguém me obrigou a ser brasileiro. Como vocês sabem, eu era empreiteiro de obras, mas iniciando, né? Então, quando a gente inicia, e com a minha idade muito jovem, ninguém confiava muito em mim, sinceramente, pela minha idade. Teve inclusive algumas obras em que o meu compadre, depois padrinho do meu filho mais velho, o Dr. Gama, ele se tornava como meu fiador. Então ele é que se comprometia com os escritórios de engenharia a ser fiel, que eu iria cumprir com o meu dever, podiam confiar em mim. Então ele era assim um tipo de responsável. Esse foi o meu princípio de vida, foi assim. Eu acompanhei muitos jogos ainda do tempo do Juventus, enfim, do Ipiranga, do Jabaquara. Quer dizer, é um tempo diferente. Então eu no Pacaembu fui assistir um jogo entre Portuguesa e Corinthians. E a Portuguesa deu uma lavada no Corinthians, não sei se 6 ou 7 gols, não sei quantos foram, né? Sempre gostei um pouco de leitura e a maçonaria já em Portugal já me despertava uma curiosidade
de como seria a maçonaria, o que era a maçonaria. Houve uma obra aqui na rua 13 de Maio, né? Esquina com Manuel Dutra, se não me falha a memória, hein? Um prédio de esquina que era de um maçom, o Sr. Rubim Wasserman, judeu, gente boa, gente fina. Ele gostou de mim, não sei porquê, ele achou que eu, apesar da minha idade, eu tinha 26 anos naquela época, né? Ele me fez o convite. Ô Manuel, você não gostava de ingressar na maçonaria? Eu gostava, mas e como? Eu não conheço ninguém. Não, você acabou de conhecer alguém que te vai levar para lá se você estiver com vontade de ir. Naquele tempo, quando foi iniciado, a loja Prudente e as lojas aqui do centro de São Paulo, elas se reuniam na Rua da Glória. Acho que 172, era um número baixo, era 170, 150, por aí mais ou menos, né? E a grande loja se reunia, tinha uma sala ou duas, no edifício Martinelli. Então era separado, né? As lojas da cidade se reuniam na Rua da Glória e o grão-mestrado era no edifício Martinelli. Era assim dividido, né? Esse terreno que pertence aqui ao hospital, esse terreno enorme que é estacionamento, que podia ser da grande loja. O nosso irmão Torlone, da Prudente de Moraes também, teve esse terreno na mão do Banco do Brasil e foi oferecido naquela época ao Sereníssimo da época, que era Mário Proietti. Ele falou, a resposta dele para o Torlone é que já tinha terreno bastante. O que não aconteceu com o Walter Ferreira quando comprou este terreno. O nosso irmão Rorato é que foi da iniciativa de se construir um templo próprio. Mas para construir um templo próprio precisa ter terreno e precisa ter dinheiro. A primeira coisa que eles fizeram foi a aquisição desse primeiro terreno aqui, que o segundo foi feito por Walter Ferreira. Então compraram esse terreno aqui do prédio vizinho, que segundo informação também era irmão nosso, um tal de Dr. Bernardo, dono do laboratório Catedral, qualquer coisa assim, muito por alto, né? de escutar. Compraram esse terreno por 1 milhão e qualquer coisa de cruzeiros naquela época, né? Eles se juntaram mais ou menos umas 10 lojas bem relacionadas aí para pagar o terreno, pagaram e iniciaram a construção. Isto aqui, o início da construção do primeiro prédio da grande loja era para ser um tipo de condomínio pertencente a essas lojas. Essas 10 lojas que compraram o terreno e iam financiar a construção. Mas posteriormente as coisas foram ficando muito caras e eles não estavam aguentando com o gasto, né? Então fizeram um pedido naquela época ao Jânio Quadros, por intermédio de alguém, ou diretamente, não sei, não lembro, para fazer um financiamento para a Caixa Econômica do Estado. Esse financiamento foi concedido. E com esse financiamento foi concluída a construção do primeiro prédio. Só que surgiu um outro problema. Era o pagamento das prestações à Caixa Econômica. Então precisou colocar tudo em nome da grande loja para que a grande loja pudesse fazer o financiamento. Então essas lojas abriram mão em nome da grande loja, está entendendo? Para que ela pudesse fazer o financiamento. As lojas que compraram o terreno e
fizeram parte da construção, praticamente fizeram doação à grande loja e ficaram sem nada. Nós pagamos aluguel até hoje. A compra do terreno foi feita pela Prudente de Moraes, Mário Bering, Perfeita Amizade, São Paulo, Carlos Gomes, Castro Alves, Flor de Lis, Moza e Resurrect. Essas foram as lojas que contribuíram para a compra do terreno. Depois, para a construção, além das 10 citadas, compareceu para ajudar a construção Virgílio Nascimento, Marechal Neiva, Perfeita União, Guatimouzinho, Egipciana, Coluna Paulista e 1º de Janeiro. Essas lojas contribuíram para a construção. Pelo conhecimento que eu tinha, pelos irmãos da Prudente de Moraes, os mais velhos, como Otelo Fernandes, Reguete e outros, né? Somojo. Já quando eu entrei com 26 anos, esse pessoal já era um pessoal idoso. Otelo Fernandes, tínhamos um irmão que era dono de circo, que era o Martinelli. Eu cheguei a visitar a casa dele ainda, que era um homem doente, e eu fui destacado, porque naquele tempo a loja destacava. Cacá, você vai visitar o irmão fulano de tal e eu quero saber notícias segunda-feira. A maçonaria fechou, ela foi fechada no tempo de Getúlio. Trabalhadores do Brasil! A Prudente de Moraes tinha muita, desde a fundação, os livros, atas e presenças, o nome de todos os irmãos que faziam parte da maçonaria naquela época. Isso era muito perigoso, porque se chegasse na mão de Getúlio, você já pode calcular o que poderia acontecer, né? Então nós tivemos esse material todo enterrado. Justamente na casa do Martinelli. A história foi contada por ele. Como responsável, Otelo Fernandes. Porque naquela época o Martinelli já era muito idoso. O Otelo Fernandes, também circense, era bem mais jovem do que ele. Então ele é que estava encarregado de saber onde estava e etc. e tal. Depois da ditadura, vamos assim dizer, foram desenterrados o que estava enterrado não era da grande loja. O que estava enterrado era da loja Prudente de Moraes, porque era a loja que estava segurando, vamos dizer, as pontas todas da grande loja. Deu para entender? Então, aí foi tudo desenterrado e o circo guardava os móveis, como se fosse equipamento do circo. Circo é circo, não? E tem um púlpito, e tem isso, tem aquilo, ninguém está ligando para aquilo, que é circo. Né? E foi assim que as coisas foram se segurando. Está entendendo? Aí até depois, então, as coisas se desenvolveram do jeito que se desenvolveram. Esse foi um período, acho que triste, não só para a maçonaria de São Paulo, mas para a maçonaria do Brasil inteiro, né? E agora, quanto à ditadura, a maçonaria já estava em franco desenvolvimento naquela época, né? Mas a grande loja do Estado de São Paulo, vocês vejam, ela estava ainda gatinhando,
podemos assim dizer. Vocês veem, em 1927, e a época da ditadura, o espaço é muito curto, não é muito longo. E nesse espaço é justamente para fazer os alicerces da grande loja. Os alicerces ainda estavam sendo preenchidos aos poucos, não? Agora, eu sinceramente, a ditadura militar, essa dos generais aí, não? Sinceramente, não vi nada em que eles tenham afetado a maçonaria. Nós trabalhamos sossegados, tranquilos, nunca ninguém se meteu com a gente também não se metia com ninguém. Talvez eles não tenham, os militares não tenham permitido certos abusos. Eu acho que se bem que é muito difícil numa ditadura o pessoal ficar quieto, né? Tipo, ninguém gosta de ditadura, né? Mas com relação à maçonaria não houve nada. Eu não tenho nada, sinceramente, que possa apontar ou denegrir a ditadura. Isso aí eu sou franco, sou sincero e tenho que ser honesto comigo mesmo. Poderia querer pintar um quadro aí de terror, mas não é verdade. A verdade é que nós nunca fomos molestados. Que eu saiba. Nunca fomos molestados. Essas entrevistas já deveriam ter começado há muito mais tempo. Nós perdemos muitos irmãos sábios. Se nós tivéssemos feito o que vocês estão fazendo hoje comigo, se tivessem feito isto há alguns anos atrás, nós teríamos uma memória muito mais bem fundamentada, com maior profundidade. Estes testemunhos que nem eu estou fazendo hoje aqui, eu sinceramente, eu acho muito importante. Eu acho histórico, Carlos. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que vocês devem continuar nisso aqui, porque tem irmãos aqui antigos, até talvez mais antigos do que eu. Embora tenha 55 anos, porque eu entrei muito novo, entrei com 26, então estou aqui há 55 anos, mas eu creio que ainda deve ter alguns irmãos mais velhos, mais antigos de maçonaria do que eu. Talvez não tão participativos, mas mais antigos talvez haja. A maçonaria é uma escola de ensinamentos. Ela procura incutir na gente uma mente sadia, fraterna, amiga. E não me esqueço de uma coisa que eu aprendi com Francisco Rorato. Cacais, a maçonaria é um esporte muito caro. Então não adianta vir aqui com a ideia de tirar. Ele tem que vir aqui com a ideia de trazer.